Bom, meus amigos, e aí, tudo bem com vocês? Queria estar falando para vocês, né, que a gente vai estar continuando, né, falando sobre o esporte, assim como eu sempre trago aqui para nós. Notícia boa, né? Minha mãe tá aqui comigo já, graças a Deus, né? É, uma preocupação a menos, né? Porque, tipo assim, quando é família é um pouco mais delicado, né? A gente sente falta, né? Apesar de não tá perto, né? Tava longe, então a gente sente falta. Claro que também a gente sente falta dos amigos, né? Porque não estamos tão próximos. Mas aqui, através dessa tela, eu e você, a gente consegue bater aquele papo dinâmico, aquele papo de boa sobre futebol, coisa que eu gosto e não só os meus amigos, também como tem mulheres que gostam. E se você chegou aqui até de paraquedas, né? Seja muito bem-vindo, já deixa o seu like. Acho que é muito difícil que eu tá pedindo like, mas se você puder deixar, tá bom? Muito fico grato e isso incentiva bastante. Bom, queria estar falando para vocês que, independente de tudo que tem acontecido, né, nas nossas vidas, coloca Deus na frente, que, que vai dar tudo certo, tá bom? Tudo que deu de errado, não pense que, que não vai dar certo. Tudo é experiência, né? Apesar de muitas das outras coisas favorecerem para o bem, assim como também para o mal, mas a gente não pode se deixar contaminar, né, por isso, por alguns pensamentos, né, que vem, porque o mundo tá cheio de loucura, né, o mundo tá praticamente de cabeça para baixo, sempre notícias e mais notícias de coisas que acontecem que a gente fica assim, cara, é impressionante como o mundo tá, né. E se você chegou aqui, né, mais uma vez, você chegou de paraquedas, seja muito bem-vindo, boa noite. São exatamente 8 horas, tem uma horinha aqui de tempo para estar falando com vocês, ou até 30 minutos, não quero deixar o vídeo muito prolongado, tá bom? E como eu falei para vocês, né, a gente fala sobre esporte. E eu vou estar falando para vocês sobre o jogo da Copa do Brasil que tá acontecendo, né? A Copa do Mundo não deu para mim fazer porque, tipo assim, tava resolvendo alguns probleminhas, né? Algumas coisas. E nesse meio tempo aí também querendo trazer minha mãe, aí acabou que deu tudo certo. Mas a gente vai estar falando da Copa do Brasil, né? Acho que de algumas coisas assim que eu tô resolvendo é sobre minha carteira, né, de habilitação, mas logo mais venho atualizar vocês aqui, mas já fim de pra encerrar o papo, tá bom? Atlético e Juventude, quer dizer, é isso mesmo, Atlético e Juventude, né? Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e Remo e Santos, né? Remo e Santos aqui pela Copa do Brasil. Esse jogo do Remo e Santos são 9h30. É um jogo assim que vai ser muito pegado. Para deixar bem claro aqui, eu sou paysandu, né? Sou torcedor bicolor. Também sou torcedor do Corinthians, né? Para que você está chegando aqui pela primeira vez e você que não é meu amigo, que fique bem claro, né? Porque é bom a gente deixar isso aqui claro, para dar uma opinada, tipo assim, melhor. Claro que muitas das vezes, né, a gente comenta coisas assim que para alguns não vão gostar, né? Para outros também possa ser que goste, mas a única coisa que eu quero aqui fazer é estar puxando sardinha, né? Tanto pro Paysandu como pro Corinthians. Se jogar bem, ok, mas se jogar mal, também tem que falar. É ok, tem que falar mal mesmo, porque a gente quer uma melhoria do nosso time, né? Para você que é torcedor de coração, né? O meu time de coração é o Paysandu. O Paysandu, acompanho bastante, mas isso não como é que eu posso dizer? Isso aqui não vai me diminuir, né? Eu falando do Remo. E apesar que o Remo tá na Série A, né? A gente sempre brinca com alguns amigos aqui falando sobre só tá apanhando na Série A, mas cara, sejamos sinceros. Se o Paysandu também estivesse na Série A, mesmo que estivesse apanhando, cara, pô, seria da hora. E é bom também ver um clube do meu estado, assim, que tá na Série A. Tá na Série A. Apesar de serem muitos anos, né, que o Remo ainda não tem acesso à Série A, conseguiu novamente ter o acesso à Série A. Bom, falando primeiramente do Juventude Atlético Mineiro, né, que no primeiro jogo foi um jogo assim também meio truncado. Foram 3 jogos na Copa do Brasil,
né, na primeira rodada, se eu não estou enganado, e acabou tendo 3 empates. Para quem achou que ia sair muito gol, né, eu achei que seria um jogo assim de muitos gols, mas era para ser, só não foi por conta de algum desperdício que teve o clube do Atlético Mineiro, o clube do Santos, e o outro também que eu não tô lembrado aqui, mas a gente vai focar mais especificamente nesses dois times, né? Deixa eu ver aqui pela Copa do Brasil, se eu não me engano, eu acho que foi o Cruzeiro, né? Eu acho que foi o Cruzeiro. Não, do Cruzeiro foi dia 2. Dia 2. Então, eu acho que foi Grêmio e Mirassol? Não. Não, também dia 2. Vasco e. Foi Vasco e Fluminense. Que teve uns jogos aí do dia 1º, né? Dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto, e acabou que não saiu muito gols. Bom, cara, assim, o clássico, né, do Fluminense e Vasco foi também um jogo, assim, com muita discussão sobre a arbitragem. Para o vídeo não ficar muito longo, assim, se você quiser acompanhar até o final, a gente vai falar um pouco também sobre a arbitragem, que muita tem causado polêmica ultimamente. Mas, bom, falando do Atlético Mineiro, né, voltando aqui do Atlético Mineiro e Juventude, e como eu disse, não foi um jogo, assim, que não teve oportunidade para gol, foi um jogo que teve muitas chances para gol. Muitas chances para gol mesmo. Só que pelos erros, né, pelos erros de finalizações, pelos erros de passe de bola de algumas vezes, mas mesmo assim, o Atlético Mineiro, né, primeiramente falando do Atlético Mineiro e Juventude, que tá tendo jogo agora às 7 horas, e foi um jogo assim com bastante finalizações. Não foi um jogo assim que a gente possa dizer, não teve não teve finalizações. Não, foi um jogo com bastante finalizações. Apesar de estar meio pareado, 17 pro Atlético Mineiro, se não estou enganado, e 11 finalizações do Juventude, foi um jogo também meio pegado. O total de passe de bola foi 58 pro Atlético Mineiro e 42%, né, do passe de bola pro Juventude. A gente entra num detalhe aqui que, tipo assim, tem alguns jogos que muito time tem muito passe de bola em alguns times, né? Isso inclui também, agora ultimamente, dos jogos do Corinthians e outros clubes também, né? Que é o Flamengo, que tá tendo um pouco da dificuldade ali na hora da finalização. Mas eu acho que, assim, o Flamengo vai acabar se encontrando também, apesar não é dificuldade, mas tipo assim, de estar ganhando, desperdiçando alguns pontos porque a qualidade que a equipe do Flamengo tem pode tá ganhando pontos. E é o que eu quero dizer para vocês, é que o passe de bola, né, tem muito clube que tá tendo passe de bola, mas não tá tendo assim, uma delicadeza, posso dizer, né? Uma delicadeza na hora da finalização. Na hora da finalização. São jogos assim que você vê, poxa, não, esse jogo aqui dá pra ganhar. Só que na hora da finalização não tá saindo assim um lance assim que possa assim, não, isso aqui muitas das vezes até tem. Não vou mentir, vou dizer que não tem. Não teve um jogo que o jogador não teve de cara para fazer o gol. Sim, teve jogos que teve exatamente que tava só o jogador e o goleiro. Mas pela infelicidade acabou não fazendo. E o Atlético Mineiro, né, e o Juventude acabaram empatados 0-0. Esse é um jogo no qual eu acho que, assim, pelo mando de campo, quem teria que sair na frente com aquele... Eu sempre ponho um detalhe, né? Com aquele favorecimento de jogando em casa, o resultado que a gente tinha que buscar, e o Atlético Mineiro, quem tinha a responsabilidade de correr atrás do placar e abrir o placar com vantagem, era o Atlético Mineiro. Mas Juventude também foi guerreiro, Juventude também foi muito bem, né? Foi muito forte e, querendo ou não, ele acabou no empate. Juventude também teve ótimas oportunidades para finalizar no gol, teve 11 finalizações, poucos ali, né, como eu falei, precisava de um pouco mais de capricho, lembrando. Juventude teve finalizações sim, mas precisava um pouco de capricho, né?
E, e, são, e o destaque do Juventude, né, foi o Rai. Ele faz parte do meio campo, se eu não tô muito enganado, né, o Rai, né, alguma coisa assim. O Rai teve ótimas criações, né, foi um jogador assim, destaque, que fez ótimas jogadas, fez assim, passes que deixaram ali, né, jogadores com, com a facilidade de fazer o gol, mas acabou que não teve tanto capricho. E o meio-campo do Atlético Mineiro, né? O meio-campo do Atlético Mineiro tem vindo muito bem, né? Com o Maicon e se eu não tô enganado, o nome dele é o Torres, né? O Torres Pereira, se eu não tô enganado. Foram jogadores do Atlético Mineiro que teve bastante criação de jogadas ali, mas como eu falei, não foi o suficiente para que abrisse o placar. E a responsabilidade era do Atlético Mineiro de ter abrido essa vantagem. E no jogo agora de volta, né? Tô acompanhando aqui também. O jogo ele tá. Ainda são 36 do segundo tempo, até o momento que eu tô falando com vocês, e tá 0-0. É um jogo que também tá sendo com posse de bola. O Atlético Mineiro continua com uma boa porcentagem de posse de bola, mas as finalizações ainda são muito baixas, né? São muito baixas. Mas o gol desesperado, por incrível que pareça, quem tenha mais oportunidade está tendo o Juventude. Lembra que eu falei que eu tinha falado? Lembra que eu falei do que muitas das vezes o clube, né? Alguns clubes brasileiros estão tendo essa posse de bola muito maior do que o outro, só que infelizmente o gol não sai e quem faz é o outro time que estava ali com pouquíssima posse de bola. Eu creio que isso seja muito das jogadas de meio campo. Esse meio campo, né, que tem muitos jogadores, que tem muita qualidade, faz com que trabalhem esse futebol. Só que tem outros times que têm os seus laterais que fazem com que em apenas uma jogada ou apenas em um cruzamento, em um lançamento, saia o gol. Claro que tem muitos laterais que são defensivos e outros são ofensivos. Eu creio que esse jogo do Atlético Mineiro aqui vai ser um jogo também muito pegado. Lembrando que hoje é a última fase, né? Para quem avança para a próxima fase. E cara, falando também do Remo, né? Do Remo e do Santos. O Remo aí, né? Que tá fazendo uma campanha aí pela Série A. Pela Série A. Vem com duas vitórias, né? Vem com duas vitórias, vem duas derrotas e um empate, que foi o último do Santos, né, que teve pela Copa do Brasil, e hoje é o jogo de volta. E como eu disse, o que eu acho na minha visão, o time, né, que é mandante, no caso aqui o Santos, né, no primeiro jogo, que foi dia 2 de agosto, era para ter buscado o placar, quer dizer, era para ter seguido com uma vantagem para o jogo lá que tá tendo agora, que vai acontecer daqui a pouquinho, 9h30, no Mangueirão. Ter ido com uma vantagem de 1-0 pelo menos, 2-0. A gente sabe que o clima assim que eu falo é tipo assim, os jogadores também eles precisam do apoio da torcida, e eu falo referente a isso, a esse clima que vai ter no jogo do Remo, né, contra o Santos. Vai ser assim um clima assim bem agradável para o torcedor do Remo, cara, que vai torcer ali conforme o time estiver jogando, vai apoiar os 90 minutos, mas lembrando que o Remo ele teve também oportunidades. Foram poucas oportunidades que o Remo teve no primeiro jogo de ida, né, contra o Santos. Foram poucas oportunidades, mas dessas poucas oportunidades foram 6 finalizações. Mas foi uma equipe que construiu. Foram poucas as chances, mas foi um time que construiu. Diferente da forma que tem jogado no Brasileirão, né, no Campeonato Brasileiro, foi um jogo que, diferente de outros, esse jogo aqui foi do Remo, onde ele pôde se encaixar perfeitamente contra esse ataque, né, do Santos, apesar de o ataque assim também tá
bem construído, né? Também tem o Aleph Manga, né? Que não fez uma boa partida, infelizmente não fez uma. Essa é a realidade, o Aleph Manga não fez uma ótima partida. Mas o time do Santos também, né? Como eu disse, o meio-campo de alguns times brasileiros tem jogado muito bem. Só que as oportunidades que os atacantes estão tendo estão sendo desperdiçadas. Mas o primeiro jogo de ida contra o Remo, né? Que o Santos teve, os zagueiros tiveram que trabalhar em dobro. Tiveram que trabalhar em dobro. O goleiro também. Nossa, o goleiro também foi muito bom. Foi muito bem. Foi muito bem, né? O Marcelo Rangel agarrou pra caramba. E as estatísticas não mentem, né? Foram 19 finalizações. Foram 19 finalizações. Desses 19 era pra ter saído sim um gol. Pelo menos um gol. Do tanto de finalizações, de criações, de lances que teve pro Santos fazer. Mas o Remo foi bravamente corajoso. Fez com que parasse esse ataque, né? O Santos jogou com o Neymar e hoje ele vai jogar com o Neymar, né? No Mangueirão. Cara, então assim, o Remo. Como é que eu posso dizer? Se o Santos bobear e a zaga do Santos bobear, o Remo pode começar a abrir o placar e segurar até o final. Quando o Remo jogou contra o Bahia, o Bahia foi um jogo assim que todo mundo achava que o Bahia, aquele primeiro jogo lá, acho que foi o primeiro jogo do, não, acho que não foi, foi a primeira vitória do Remo. Foi a primeira vitória do Remo, eu acho que foi contra o, o Bahia, que veio, né? A primeira vitória do Remo, se eu não estou enganado. Mas me corrija se eu tiver também, tá ok? Que foi uns 3-0. Depois disso, veio o Copa do Brasil de novo. Cara, se o Santos bobear, o Remo passa. Não tô dizendo aqui que o Santos, pela grandeza que ele tem, não tem a chance de passar. Foram 19 finalizações no gol. Mas eu tô dizendo que se bobear, se der um vacilo, o Remo fazer o gol, ele vai segurar até o final. E vai passar para as quartas, se bobear. Então, a formação, eu acho que essa formação deve seguir, apesar do primeiro tempo do primeiro jogo de ida, o Aleph Manga não começar muito bem, né? Não ter, o primeiro e o segundo não jogou muito bem. Eu acho que ele deve ainda continuar, né? Fazer essa formação aí repetir essa escalação, no caso, deixar ali o Ellison, né? O Ellison que fez ali o meio-campo, não estou enganado, fez o meio-campo. Ele pode continuar também. Eu acho que o Remo vai repetir essa escalação com o Iago Pikachu, já na zaga o Matheus e o Marlon. São dois zagueiros que não podem faltar. Foram jogadores assim essenciais no primeiro jogo de ida que precisa estar disponível para esses jogos. E eu acho que sim, eles vão estar disponíveis para esses jogos. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Marlon na zaga e Matheus Ferreira, né? Vai ser, como eu disse para vocês, a provável escalação também pode ser repetida tanto do Remo contra a do Santos, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, né? Curta o seu futebol, curta com responsabilidade, que respeite, né, o seu torcedor rival. E esse foi o vídeo de hoje, tá bom?